Um dos motivos pelos quais não entendemos muito bem o livro de Daniel é porque a gente não conhece muito bem o contexto histórico ali envolvido. Eu sei que você já deve ter ouvido falar de uma forma um pouco mais geral sobre o cativeiro babilônico e coisas assim, só que muitas vezes a gente não se dedica para entender aquilo ali e por isso a gente não consegue entender muito bem o que está acontecendo. Seja o livro de Daniel, seja alguns outros livros também, como o livro de Esther também, que a gente acaba não entendendo algumas coisas por não entender o contexto histórico por trás. Então hoje eu queria trazer algumas curiosidades históricas sobre esse período para você entender mais ou menos o que está acontecendo ali, o que é a Babilônia, por que tem esse cativeiro, o que está acontecendo, e isso aqui eu vou te ajudar neste vídeo, tá bom? Então, sem perda de tempo, vamos lá. Inclusive, esse é o tema que a gente vai estar estudando agora na Escola Bíblica Dominical. Exatamente, na Escola Bíblica Dominical a gente vai estar estudando sobre esse assunto na classe dos jovens. Se você é da Assembleia de Deus, dá um salve aí nos comentários. A gente vai estar abordando bastante sobre a vida, né, todo o livro ali de Daniel. Bom, a gente tem aqui algo interessante, algumas datas que eu vou tentar explicar aqui para vocês. O período de 931 a.C., ele é um período muito importante, que é um momento que a gente entende que se divide ali Judá e Israel. Você tem ali as 12 tribos juntas ali com o reinado de Davi, e posteriormente com Salomão, mas depois do reinado de Salomão, infelizmente, né, o reino é dividido por conta dos pecados, tudo aquilo que Salomão acabou fazendo. Salomão, infelizmente, não foi um bom rei, por mais que ele é um rei muito sábio, infelizmente ele não usa essa sabedoria para governar e por conta disso tem consequências ali. E essas datas são meio que referências, toma um pouco de cuidado porque não dá para ser tão preciso aqui em cronologia do Antigo Testamento. Mas é legal tu saber para você ter ali uma referência. Então nesse período mais ou menos começa ali aquelas divisões. Você tem o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte ele com Jeroboão e o Reino do Sul com Roboão. O tempo vai passando, o Reino do Norte, infelizmente, ele não teme a Deus, ele não segue a Deus e ele vai e acaba não tendo uma vida ali de santidade que agrada a Deus. Nenhum dos reis ali foram temente a Deus e por conta disso a gente consegue ver que o Reino do Norte é destruído pela Síria. O Império Assírio, um império extremamente poderoso na época e extremamente cruel também. Eles são cruéis, eles são malvados, inclusive o profeta Jonas profetiza contra essas pessoas e aí, por volta de 722 a.C., o Império da Síria ele destrói o Reino do Norte. Algumas referências no texto bíblico é Israel sendo uma referência ao Reino do Norte e Judá sendo uma referência ao Reino do Sul. Esses temas a gente pode explorar eles um pouquinho mais, eu vou ser bem reducionista aqui porque o tempo é bem chuto, o objetivo é mais você entender o mínimo possível para compreender esse contexto aí do profeta Daniel. Então o que acontece? O Reino do Norte ele acaba sendo destruído e eles não voltam mais, né? Não tem o retorno do cativeiro do Reino do Norte. Eles vão para o cativeiro e infelizmente acabam não retornando. O que acontece é que você tem o Reino do Sul, que ele é até atacado pela Síria nesse período, mas por uma intervenção divina, a mão de Deus vai lá, ajuda eles conseguem vencer o Império Assírio. Aquela narrativa incrível envolvendo o rei Ezequias, o rei Sinaqueribe também, aquela batalha ali interessantíssima que Deus dá um livramento poderoso para o seu povo, não deixe de ler lá no registro bíblico. Um ponto interessante é que o tempo vai passar e o Império Babilônico acaba derrotando a Síria. É muito comum isso no Antigo Oriente Próximo. Você tem um império poderoso, vem um outro império e destrona aquele outro império. E a Babilônia agora é a grande potência da época. E sendo assim, né, e Judá acaba tendo que ficar subordinada a ela e tudo mais, né? E tendo que pagar os tributos e coisas do tipo. A questão é, alguns reis vão acabar indo contra isso. A gente sabe que teve reis ali que temeram a Deus, mas foram poucos do Reino do Sul, né? Você tem o último caso aí, o caso de Josias, que foi um homem temente a Deus, mas acaba ali, no final da sua vida, tendo uma morte prematura por conta de uma guerra que ele foi, que tecnicamente não era para ele ter ido, mas também, não vou entrar muito nesse mérito aqui. O que importa é que Josias foi um homem temente a Deus, sim. Ele faz uma série de reformas bem interessantes e acaba deixando um bom legado, mas infelizmente Josias acaba morrendo ali bem cedo. E aí, os parentes deles vão acabar assumindo ali o reinado, a gente vai ver eles assumindo o reinado sucessivamente, né? Às vezes o rei da Babilônia tira um, entra o outro, né? Uma história um pouco confusa, né? É bom que você lê isso com calma. E aí o rei da Babilônia vai acabar levando algumas pessoas para a Babilônia. E nessa primeira deportação, em 605 a.C., é que vai Daniel e seus amigos, né? Interessante de observar que no começo ele vai levar meio que, digamos assim, a elite ali de Judá. Vai levar aquele pessoal ali que tem influência, vai levar essa elite de Judá para a Babilônia. Porque mostra que Daniel realmente é uma pessoa destacada ali, e a gente vai observar que ele também é destacado ali quando ele vai chegar na Babilônia. É claro que não é isso que é o diferencial dele. O diferencial dele é que ele é um homem temente a Deus, né? E mesmo num local em que tecnicamente ele não era para seguir a lei de Deus, ele se mantém fiel a Deus. Mesmo o nome dele sendo mudado na Babilônia, ele continua sendo fiel a Deus, né? Porque ele sabe que ele é Daniel, né? O El ele é uma referência, uma partícula teofórica, uma referência justamente a Deus, né? Esse El
é uma referência a Deus aí no Antigo Testamento. Daniel, Ezequiel, Miguel, e por aí vai. Então a gente consegue observar aqui que o livro de Daniel vai te dar esse contexto, né? Quando ele vai para Babilônia, essa deportação, o que que aconteceu lá? O que aconteceu quando Daniel estava na Babilônia? Então é ali que começa a narrativa, aí você vai conseguir entender todo aquele contexto, que troca o nome deles, né? Uma forma ali de tentar o nome é algo muito importante naquele período, né? Então você trocar o nome da pessoa é algo bem sério, sabe? Então é uma forma de tentar ali fazer com que eles se acomodassem àquela cultura. Mas Daniel ele tem suas convicções firmes no Deus de Israel, né? Em Yahvé. E tem os amigos dele também que vão ser levados e aí vai vir aí a história do livro de Daniel, tá, gente? Tem umas outras deportações também, né? Como é que vai acontecer em 597, que aí vai muita gente, né, junto com o profeta Ezequiel, né, e tem a última que é justamente o período ali bem trágico, né. Essas datas você pode encontrar um pouquinho diferente, né, de uma Bíblia para outra, como eu disse, é um pouco complicado, né, você ser preciso com isso. O que importa é que é aqui que é destruído o templo de Jerusalém, o momento mais trágico aí de tudo isso, e o rei Zedequias é levado para Babilônia, tá? E aí você tem aqui esse cenário geral, eu acho que isso te ajuda a entender. Tem alguns profetas nesse período que a gente pode observar, tanto os profetas assim, maiores, né, os profetas menores, eu não gosto muito desse termo, mas ele é útil para a gente conseguir analisar o que a gente quer analisar aqui, tá? Então a gente tem aqui a profecia de Jeremias, que é mais ou menos nesse período também, cobrindo aí boa parte desse período das deportações, como a gente pode observar. Abacuque também faz referência, ele reclama que vem uma nação estrangeira, né, meio que derrotar o povo de Deus, né, mas Deus explica para ele, né, que é um instrumento de juízo que Deus está utilizando por conta do pecado, idolatria que Israel acaba tendo, né, Judá teve essa idolatria e acaba sendo punido por isso, sendo levado para o cativeiro, tá? E aqui a gente vai ter as profecias de Daniel, né, aqui se passa, nesse período aqui, você vê que é um período bem longo, né, você tem 605 até 516, né, um período aí bem longo dessa história, então Daniel ele vai estar aí cobrindo bastante tempo. Inclusive, quando voltarem do cativeiro babilônico, né, a história de Daniel também vai estar em curso, porque ele vai falar também um pouquinho do Império Persa. Então, é um período bem longo, né, todo aquele livro ali, e a gente consegue observar que tem muitas coisas interessantes que acontecem. Por isso, esse contexto geral, ele nos ajuda a entender mais ou menos o que está acontecendo e por que ele é tão desafiador, né, o profeta Daniel, ele está aí naquele local. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou dele, curta aqui e se inscreva no nosso canal. Eu não vou me alongar muito, mas se você quiser algum tópico específico envolvendo esse assunto, coloca aqui nos comentários por gentileza, né? E segue aqui a gente porque o nosso canal vai estar trabalhando justamente esses temas bíblicos, né, direcionando bastante para a Escola Bíblica Dominical, né? No caso agora Daniel e também o caso de Ruth e Esther. Então vamos ter muitos vídeos aí envolvendo esses assuntos, né? Se você tem interesse, divulgue aí e muito obrigado pela a sua atenção, tá bom? Até a próxima e que Deus abençoe.